Olá pessoal, meu nome é Anthony. Venho mais uma vez para podermos aí dialogarmos, conversarmos, enfim, falar das questões da vida, né? Então, pessoal, gostaria, né, que vocês deixassem seus likes, que compartilhassem, que comentassem, né, se inscrevessem, né? Porque o ato de compartilhar, né, inclusive quando a gente está compartilhando algo, a gente já está colocando em prática a questão do amor incondicional, que é exatamente o trabalho que a gente vem desempenhando e viemos fazendo, né? Ao longo da nossa existência e ao longo também das nossas ascensões. Falar em ascensões, né? Vamos falar do canal, que o propósito do canal é falar sobre a questão amor incondicional, conexão de chamas gêmeas. Venho vindo, inclusive agora nós vamos fazer o nono, né, de 11 etapas, referente à questão da ascensão espiritual, onde a gente aí está fazendo essa grande viagem, né, vamos dizer assim, no nosso tempo, né, no nosso transitório e também na questão da nossa ascensão, né. E nós vamos falar hoje, né, falando também do canal, né? Então, o fato do o canal, o objetivo desse canal e da gente vir aí conversando, é, filosofando, né? É tirar a infelicidade e levar a felicidade, né? Então, temos aí um trabalho longo, né? E prazeroso, vamos colocar dessa forma, né? Então, quando nós falamos de ascensão espiritual, igual eu já disse, né? E também falar na questão da dinâmica, então, vamos até falar um pouco também sobre o tempo, né? Por quê? Porque principalmente para quem está entrando agora na questão, inclusive eu recebi um comentário, né? Recebi realmente, inclusive até respondendo, de uma pessoa que estava falando que entrou agora na conexão, né? E que não está sabendo até deliberar as energias para poder entender o porquê e o para que acontece essa conexão, né? Porque desconhece os processos e os fatores, né? Dessa conexão. Até para dizer assim, abrandarmos nosso coração, né? Porque nós podemos estar à mercê aí de viver algo até então que não era esperado, né? Vamos dizer assim, principalmente quando a gente às vezes tinha os sinais davam o entendimento de que iria haver uma transformação e nós, e até mesmo por questão do corriqueiro, da nossa vida, enfim, né? É, não entendemos muitas coisas que estão nos acontecendo. Então, para essas pessoas, eu já quero dizer, dê um tempo ao tempo, né? A melhor coisa, o melhor remédio no momento, para quem está entrando na conexão, é entender o tempo do universo e entender a si próprio, né? Sair fora do questionamento, que é a melhor coisa, fazer o trabalho de ascensão espiritual, porque no caso é uma ascensão que está acontecendo na pessoa, e no caso, quando você está fazendo ascensão, pode acontecer também de você começar aí uma dinâmica, né? Então, até fazendo um convite, né? Vá até os outros, desde o princípio do canal, no começo onde tem os vídeos, né? Que está falando mais sobre os processos que acontecem dentro da dinâmica, né? Que inclusive um dos primeiros processos que conhece, que é feito, até mesmo isso é uma dinâmica do universo, é apresentado dessa forma e é essa forma para todas as pessoas, não é indiferente para ninguém. Então, quando
no caso, você sente aproximação, né? E até mesmo para nós refutarmos o nosso karma, de karmas que a gente vem vindo, acumulando, e o universo vai falar: agora é seu momento de você viver uma conexão onde você vai conhecer o seu verdadeiro amor, né? Até falando de questão do amor, não é o amor condicional, aquele que nos condiciona, e sim o incondicional. Então, quando é, tem o primeiro encontro, né? Então já tem que preparar a alma, né? Já tem que se preparar. Por quê? Porque vai existir um afastamento. Aí ele pergunta: mas Anthony, por que esse afastamento? É proposital pelo próprio universo. Inclusive, a própria pessoa, ela sente que vai haver isso. Também nós não sabemos a fórmula. Vai acontecer de uma forma que nós, é isso que ficamos até presos, nos questionando por que também dessa forma. Mas a melhor fórmula é compreender, trabalhar a si mesmo, fazer uma introspecção, né? E dentro dessa introspecção, você vai encaixando tudo. É como se fosse um quebra-cabeças, né? Aí você vai pegando peça por peça de tudo que vai acontecendo no seu dia a dia e encaixe, porque você vai arrumar todas as respostas de o porquê e o para quê, né? Então, e já falando na questão de ascensão espiritual, e falando do nono estado de vida, de mundo de vida, que estamos agora, vamos dizer assim, deliberando dos mundos que eu vim falando, nós vamos falar sobre o mundo de Bodhisattva, né? É um termo também não muito conhecido, é mais conhecido no oriental, né? Porque existe termos no oriental, e tem mais termos que até no ocidental, até mesmo por causa da nossa cultura, nós não conhecemos, né? Mas existe esse mundo, que eu vou decifrá-lo, né? Que é o mundo de Bodhisattva. O mundo de Bodhisattva, nós já, assim, encontramos várias pessoas, vários mestres ascensionados que viveram só baseadamente deliberando a sua energia só no mundo de Bodhisattva. Por quê? O mundo de Bodhisattva é igual eu disse: é você tirar a infelicidade e levar a felicidade. Então, é um estado de vida onde você vai transitar nos dois veículos, que vai ser o último que eu vou falar, que é o mundo de Buda. Então, no caso, é uma iluminação da própria mente, onde você fica transitando nesses dois veículos. Por quê? Porque você até então tem um intelecto, tem um conhecimento, só que no caso você até, vamos dizer assim, até desconhece o 10º estado. Aí quando você pega e você vê ele como se fosse um veículo onde se transita esses mundos, né? E esses dois veículos, igual eu venho falando que temos 10 veículos e eles transitam dentro deles mesmos, então esses dois veículos, que é no caso o do Bodhisattva e o próximo que eu vou falar no próximo vídeo, né, que é o último, que é o de Buda, a maioria de tudo que você faz, das coisas que você faz no dia a dia, você transita nesses mundos. Só que até então você não tem o pleno conhecimento de si próprio. Então, quando você ainda está no caminho de Bodhisattva, né, nesse veículo que estão transitando dentro dos mundos, né, você já começa a ter aí uma percepção de que você está caminhando para a sua iluminação própria, né, que é o estado de Buda, né? E você, nesse estado de Bodhisattva, que significa que, igual eu venho falando, que você está nos 4 caminhos nobres, que aí você já está numa condição de não só se iluminar, mas também iluminar os outros, né, que estão
vivendo no mundo 3D, nessa Matrix. Então é um papel muito importante, né, nesse caminho. E é uma proeza, né, uma proeza, e o bom que você percebe que você tem uma missão e vários dons que você pode aí estar colocando para fora e deliberando suas energias nesse mundo que é o mundo de Bodhisattva, que é um mundo assim, vamos dizer assim, maravilhoso, né? Onde você começa a conhecer você, né? E também você se torna bem mais sensível, sensível a ter a sabedoria, né? Para você observar, inclusive, os insights que você recebe do universo. Então, ele vem, né? Inclusive, tem muita gente aí, que inclusive depois eu vou falar sobre isso, vou fazer um vídeo só específico sobre insights na mente, que inclusive tem os unidos, né? Por quê? Porque, e pode ser que você já venha sondando isso, essa questão dos insights, né? Em formas do quê? De sonho. Às vezes, até mesmo você acordado, você tem um insight e um sinal do próprio universo. Então, esse é um caminho muito importante, um mundo muito importante, um estado de vida muito importante, que é o de Bodhisattva. Por quê? Porque você está aí revelando várias coisas na sua vida e você também está saindo da sua escuridão fundamental. Na ascensão também tem a escuridão fundamental, como também da conexão de chamas gêmeas, tem a escuridão fundamental da alma, que é onde muitas pessoas até entram em desespero, né? Ficam desesperadas. Por quê? Porque não entende, inclusive tem um efeito de Kundalini, que não entende o porquê que está sentindo tantas vibrações, né, que acontece. Por quê? Porque você está aí aperfeiçoando a sua frequência de como, e você vai estar nivelando a sua frequência com o universo, que dá a resposta de todas as coisas que você está sentindo, né? E você está alinhando também os seus chakras, né? Então, é um mundo bem assim sucinto na questão de ser, né? Ele, ele vem aproximando você mais ainda da sua própria espiritualidade. É um mundo onde você canaliza, né? Você assim fica mais sensível às questões que são apresentadas para você. E só é apresentado para você porque é o seu momento, né? Então, igual eu falei do positivo, agora vamos falar dos aspectos negativos, né? O que pode acontecer é de você não querer expandir sua consciência, por quê? Porque você não está conseguindo fazer essa conexão com o universo, com a espiritualidade, com o mundo do quinto D. Então você começa a ficar aí meio assim revolto. Aí você fala, não, mas eu não quero passar por isso, porque muitos falam, eu quero cortar a minha conexão. E eu já digo, não podemos cortar a conexão. O que podemos, igual, por exemplo, você precisa dar um tempo para você mesmo, até para você estar colocando os seus insights, tudo, os sinais, tudo em ordem, é você soltar. Por quê? Porque você fica muito preso aos sentimentos, muito apegado ao próprio ego ou ao orgulho. Então, a melhor forma é você soltar todas essas emoções, deixar o universo trabalhar no tempo dele, para com que, quando tiver o tempo apropriado, que aí o próprio universo vai saber que você fez todo o seu alinhamento, você fez sua ascensão, tramitou em todos os estados, porque você passou a se conhecer, e aí sim você vai ser novamente, vai ter a conexão, e aí você vai poder aí tá percebendo, nossa, eu passei por tantas coisas, mas foi benéfico
para com que eu pudesse, inclusive, transmutar os meus pensamentos, né? Então, e os ensinos, né, de você, dos ensinamentos que no caso estavam presos, você vai começar a vivenciar esses ensinos, que é o próprio ensino da espiritualidade, né? Então, outra coisa também, você vai sair da questão do egoísmo, porque até então você fala, não, eu estou gostando desse meu padrão de vida e eu quero viver nesse padrão de vida. Mas o universo ele vem e te mostra que, no caso, é o seu momento de você transmutar tudo isso. Então, devemos mais fazer o quê? Agradecer a oportunidade de poder estar conhecendo, né, e vivendo essa dinâmica, né? Então, por quê? Porque os dois polos, né, que no caso a gente observa que começa a mudança dentro da gente, né? E a gente começa a ativar o que? O nosso lado positivo. Por quê? Porque nós estamos numa consciência da dualidade entre positivo e negativo. Então, através desse estado de vida de Bodhisattva, você começa aí a ativar o seu melhor em prol do universo, né? E na realidade, assim, e da condição também, que é muito legal, você fazer uma regressão consciente. Porque muitas vezes você é induzido a fazer uma regressão, só que você faz uma regressão e você não tem aí, vamos dizer assim, um auxílio para poder fazer essa regressão e você volta à tona, aí você não vai saber deliberar essas energias, né? Então, e quando você está no mundo de Bodhisattva, né, no estado de Bodhisattva, você tem o verdadeiro domínio de doutrinar, inclusive os próprios insights, a sua ascensão espiritual e também a sua dinâmica. É muito importante que você saiba dominar a sua dinâmica, né? Você se controlar, falar, não, eu tenho que fazer assim, assim, não ser deixado também ser levado pela ostentação, pelo orgulho, pelo ego, né? Pela vingança, pelo medo. Inclusive, o mundo de Bodhisattva tira esse medo de você, porque você percebe que é sua missão, né? Então, qual que é o grande ênfase? É colocar você já no caminho da felicidade absoluta. Igual eu disse antes, né? Do estado de fome, do mundo de fome, onde você, no caso, vive uma felicidade relativa. Porque se você for observar, até então, nas outras dinâmicas em questão, inclusive de relacionamentos direcionados para chamas gêmeas, vivíamos conexões rasas, né? E, e no caso, era tudo relativo, né? A gente observava tudo relativo. E através de quando você começa a fazer a sua ascensão, então você vai de encontro com que a sua felicidade absoluta. Pode acontecer o que acontecer, você ir nos estados inferiores, mas você sempre vai ter a base do amor incondicional. Então, quer dizer então que é a felicidade absoluta. Então você não vai temer, né, quando você de repente saber uma notícia, ter o afastamento, entrar na noite escura da alma, você ver o seu lado criança, né? Inclusive, falando já em lado criança, um do, um do temor do divino masculino é que ele tem um lado criança solto, quando ele dá de cara com amor incondicional, com o divino feminino que tem a criança presa, ele acha, ele sente, porque ele não está desperto, que você quer prender a criança dele. Aí ele começa a fugir e não entender que, na realidade, o divino feminino não quer prender a criança dele, o lado criança dele, que é um dos processos. Muito pelo contrário, vem para unir os polos
e ambos lutarem em prol do amor incondicional, que é a prosperidade, que é a felicidade absoluta, porque até então todas as felicidades que ele tinha era tudo relativo, era tudo ilusório. Então ele é apresentado a dinâmica, até mesmo para ele poder dar ênfase na vida dele. Então aí ele vai e percebe, quando ele desperta, que o divino feminino, o polo Yin, vem expandir a mente dele, a percepção de vida. Esse é o grande objetivo da dinâmica. Então, pessoal, não fiquem assustados, né? Quem está começando agora. Se vocês fizerem uma experiência, pode perguntar para os outros, que todos os outros já, inclusive na questão de otimizar o espaço, né? Igual eu falo, de ascensão, que é oscilação e transitar dentro dos mundos, né? Vocês começam a observar que vocês conseguem tramitar isso, inclusive dentro da própria ascensão, quando vocês adquirem e reconhecem a felicidade absoluta, que foi num tempo incrível. Então não vai ficar contestando o tempo, né? O tempo do universo, porque tem o nosso tempo e tem o próprio tempo do universo. Então, se a gente entra em acordo, em harmonia com o próprio e faz o nosso trabalho, né, inclusive como Bodhisattva da Terra, né, que já nascem, brotam, né? Os Bodhisattvas, eles brotam para vir fazer ascensão espiritual, ajudar outras pessoas a fazer suas ascensões, saber otimizar o tempo dentro da dinâmica. Esse é o propósito de você se iluminar, de você despertar, né? Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu ainda vejo pessoas ainda sofrendo, não entendendo a dinâmica. Só é colocar a cabeça no lugar, começar a otimizar o seu tempo, começar a se compreender espiritualmente, entrar em harmonia com o universo, tudo vai ocorrer dentro do tempo predestinado, né? Então não é necessário sofrimento, muito pelo contrário, é só agradecimento. Por quê? Porque ambos, um vem para agregar na vida um do outro, né? E não vem para desafiar, não vem para trazer maldade, muito pelo contrário. Então, quando a gente sabe usar todos os processos, o mecanismo, oscilar dentro dos estados, saber deliberar as energias no trânsito de cada um, de um mundo dentro do outro, a gente saber sair das depressões, saber elevar nossos estados de vida, aí começa a ficar bem fácil, né? Então, pessoal, assim, já depois eu venho com o próximo vídeo, né? A gente vai falar aí do mundo de Buda, que é assim, que é o de plena iluminação, né? Similar da ascensão espiritual, né? Você se conectar livremente com o universo, sem artifúgios nenhum. Aí onde, no processo da dinâmica da chama gêmea também, tem um ancoramento de Kundalini, é quando você obtém todos os desejos realizados. Por quê? Porque é o coronário, então você despertou para a união, né? E aí eu vou fazer uma analogia entre os dois, né? Entre ascensão e dinâmica, já todos nós iluminados. Então, até o próximo vídeo. Desejo boa sorte a todos e obrigado.